Saudamos a todos os irmãos e amigos, de maneira especial, os membros e congregados da Igreja Cristã Evangélica na Cremação, para mais uma reflexão na Palavra de Deus, dessa feita com o tema Tudo Entregarei. Estamos trabalhando uma revista da Editora Cristã Evangélica com esse tema, e hoje nós estaremos falando a respeito da lição número 7. E o nosso tema é: que tipo de cristão é você? Você é um cristão observador? É um cristão envolvido? Ou um cristão participante? E o nosso texto, a nossa base bíblica, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 15, os versos 7 e 8, que faremos a leitura nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Irmãos e amigos, esse é um tema interessante, porque ele é um tema que ele sai daquela comodidade do geral e ele vem para o particular. É um tema que fala exatamente comigo e com você, né? Porque diante dessa lição número 7, Tudo Entregarei, nós precisamos responder a grande pergunta: que tipo de cristão sou eu? Que tipo de cristão é você? Então nós temos aqui como alvo dessa lição, por se tratar de uma lição para a Escola Bíblica Dominical, ao final dessa lição o aluno será capaz de compreender a importância de uma vida consagrada a Deus. O aluno será capaz de refletir sobre o próprio compromisso com Deus, na produção de bons frutos, de acordo com o texto de João 15. No agir, o aluno será capaz de aplicar-se às ações altruístas que glorifiquem a Deus, edifiquem a igreja e anuncie o Evangelho da cruz àqueles que precisam ouvi-lo. A bem da verdade, todos nós precisamos ouvir o Evangelho da cruz. Todos. Quem já é salvo para o crescimento em elevo espiritual, e quem não é, para ter o compromisso com Deus, arrepender-se e aceitar a Jesus como seu Salvador. A nossa introdução é desafiadora, de acordo com o texto. O crente precisa decidir que atitude vai ter diante da vida, aqui no caso a vida religiosa. Será um simples observador? Será alguém somente envolvido, mas que não tenha compromisso de honrar a Deus? Ou um participante? Vamos trabalhar esse assunto usando exemplos da própria história bíblica. E nesse caso aqui, a metáfora da videira verdadeira, que o Jesus conta e conversa ali, quase numa conversa, numa reunião particular com os 12, com os seus discípulos. A primeira coisa que nós vamos observar diante do texto é a questão do crente observador. Não queremos aqui coibir ou dizer que alguém que observa, que alguém que percebe as coisas certas ou não na igreja, está errado. Mas há um grande número, infelizmente, de pessoas que estão na igreja ou estão em algum grupo religioso como observadores. Normalmente o observador é ciumento, ele tem seus ídolos,
e esses ídolos não é Cristo, não é Deus. Ele é crítico, tudo que os outros dizem não está certo, está errado. Somente aquilo que o seu pastor, o seu apóstolo ou o seu ídolo diz é o que está certo. E às vezes, para nossa tristeza, ele é sarcástico. Tudo para ele não serve, está errado. Ele sempre conhece alguém que sabe melhor ou ele faz algo melhor. Ele trabalha muito a questão da ironia para o lado pejorativo, né? Nunca ele está satisfeito, né? Sempre ele está em busca de algo em alguém que jamais o ser humano poderá lhe dar, porque todos nós somos imperfeitos, ainda que crentes, ainda que homens e mulheres santos, santificados pela graça de Deus, pelo seu Espírito Santo, mas ainda assim temos os nossos defeitos. A segunda ideia que temos na lição é se você é um crente envolvido, você ou eu. O envolvimento, ele traz certo perigo quando esse envolvimento não procede da cruz, do compromisso com a cruz. A exemplo disso é o grande número que nós vemos de evangélicos que não são cristãos. O evangélico, ele concebe uma ideia, ele lê a Bíblia, ele diz que a Bíblia é a verdade, mas ele não segue a verdade. O cristão não. O cristão, ele é seguidor de Cristo e seus ensinos. Ele é discípulo de Cristo. Então, há um grande perigo nessa questão, nesse tema do crente envolvido. Às vezes, esse crente, ele é um fogo de palha. Eu vou na igreja que eu me sinto bem, eu vou fazer um culto que eu me sinto bem, sem perguntar se Deus aceita ou não esse tipo de culto, esse tipo de atitude. De repente ele monta planos e tal, e até pode estar na liderança de um grupo da igreja, e planeja bonitinho e tal, e reúne pessoas, vai e tal, com 3, 4 semanas ou num mês, ele some. Fogo de palha. A outra ideia é a religiosidade maquiada, nessa questão do crente envolvido. Finge ser uma coisa e, na verdade, não é. Ultimamente a gente vê muito isso nas redes sociais, inclusive no Facebook. Pessoas chamando os nomes esdrúxulos a outros, sem respeitar a imagem de Deus no semelhante, sem respeitar que aquele semelhante, mesmo pensando diferente dele, ele carrega a imagem de Deus, ele é seu próximo, ele precisa ouvir o Evangelho, ele não precisa ser taxado por apelidos pejorativos por alguém que se diz crente. Então a religiosidade maquiada, ela conduz a isso. Você não vê a essência em alguém que é religioso com maquiagem. Você vai ver a essência em alguém que é religioso, sim, mas tem um compromisso com a verdade do Evangelho. A outra ideia é a fé sem fidelidade. Eu creio, mas isso aqui eu vou fazer. Quer o pastor aceite ou não, quer a Bíblia diga sim ou não, eu vou fazer. Então esse é o crente envolvido. Por último, nós podemos ver aqui o crente comprometido, que é o grande desafio nosso dessa metáfora da videira verdadeira, de João 15, que Jesus conta, trabalha com os seus discípulos. Em primeiro lugar, o crente comprometido com a verdade, ele tem uma boa convicção. Ele é convicto do seu papel de servir a Deus. Ele é convicto do seu papel de servir seu próximo. Ele é convicto do seu papel de anunciar o Evangelho. Ele se preocupa em satisfazer, em primeiro lugar, a Jesus. E é lógico, se eu tenho o prazer de satisfazer a Jesus e eu estou fazendo a vontade de Jesus, as pessoas verão na minha vida que eu serei uma verdadeira luz
e um verdadeiro sal, como disse Jesus em Mateus 5, 13 e 14. Ele pensa também nos outros. Ele transmite palavra de fé e de graça aos outros. Nós podemos concluir aqui dizendo os seguintes pensamentos. Em primeiro lugar, não podemos ficar parados onde estamos, diante desses dois versículos que ouvimos. Em terceiro lugar, não devemos interpretar o ide de Jesus de outra maneira, a não ser que ir significa ir mesmo e fazer a obra de Deus. Para encerrar, eu gostaria de compartilhar com você a mensagem de um hino do cantor cristão 296, que fala a respeito da vida consagrada. Esse hino foi escrito por uma poetisa e uma evangelista inglesa, chamada Frances Ridley Havergal. A sua data é de 1836 a 1879. Essa mulher fez uma grande obra missionária por onde passou, especialmente na Inglaterra, né, na região de Astley, e nessa região aí ela serviu muito à Igreja de Deus, principalmente as pessoas pobres e carentes das vilas longe da polis. Diz o seguinte: a ti seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram a servir-te, ó bom Senhor. Podemos concluir com a seguinte aplicação: não seja um cristão observador, nem simplesmente um cristão tão somente envolvido, mas seja um cristão comprometido, um verdadeiro discípulo de Jesus, um verdadeiro cristão. Faça tudo para a glória de Deus, faça tudo para a edificação da igreja, faça tudo para a salvação de possíveis perdidos que estão ao seu redor. Que Deus nos abençoe nesse momento e que venhamos aprender com essa lição 7, que entregar tudo a Jesus é realmente viver um evangelho cristocêntrico, onde Deus seja glorificado em todas as nossas ações. Bem, irmãos, esse nosso segundo momento para confirmar nossa meditação é a nossa lição número 7, dessa série da Revista Cristã Evangélica, Tudo Entregarei. Nós iremos nesse momento participar da ceia do Senhor. E eu gostaria de orar agradecendo o pão, que representa o corpo de Cristo, e o sangue, que simboliza e representa o seu sangue. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos e te bendizemos o nome por tua grande bondade em mandar o teu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E que Ele mesmo, ao enviar o Espírito Santo, tem fortalecido nossos corações para crermos em tudo aquilo que a tua palavra diz. Obrigado, ó Pai, por tamanha revelação e tão grande amor, que através desse pão e desse vinho e de nossa confissão, sejamos abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como os textos bíblicos são claros, Jesus, especialmente na última ceia, que é registrado lá no cenáculo, ele toma o pão, o ergue diante de seus discípulos e dá graça ao pão, pelo pão, e fala aos seus discípulos: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, em memória, para lembrar e para obedecer o Senhor como ordenança, e para sacramentar esse momento santo,
comamos juntos o pão. O ato foi semelhante. Após o Senhor ter dado graças e ter comido pão com seus discípulos, ele toma o cálice com o vinho e o ergue e diz aos seus discípulos: esta é a nova aliança que eu faço convosco no meu sangue. Todas as vezes que beberdes esse cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, igreja, numa única e viva esperança, até que Cristo venha, bebamos juntos o cálice. Amados irmãos, que Deus nos abençoe e que através do pão e do vinho sejamos abençoados e que seja um incentivo a mais para seguirmos firmes, sendo fiéis ao nosso amado Pai Celestial. Que Deus vos abençoe em tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.